Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje um vídeo histórico aqui para o canal, depois de mais de 4 anos. Tenho aqui comigo o senhor Carlos Tiuquien, da Brinquedos Estrela, um grande repertório aí de histórias e nostalgia para nós. Seu Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alessandro. Um prazer muito grande estar dividindo aqui a minha experiência e a minha vivência nesse mercado tão maravilhoso que é o mercado de brinquedos. Obrigado. Não posso deixar de agradecer o Will, do Café com Bonecos, que me deu o contato do senhor. Eu vi a entrevista que o senhor deu lá na live deles e falei, preciso conversar com esse senhor, preciso gravar alguma coisa com o senhor. É muito importante para nós aqui, especialmente porque a Estrela fez parte, não só da minha vida, mas de muitos barbados aí de hoje em dia, né? É verdade. Agora a Estrela tem mais de 80 anos. O senhor, quando que o senhor embarcou nesse trem da Estrela aí? Eu cheguei na Estrela em 1993. Na verdade, eu me formei em administração de empresa aqui na Estrela, e logo que me formei, acabei entrando na GC Lever, hoje conhecida como Unilever, e fiquei lá por 17 anos, sempre trabalhando na área de marketing e área comercial, em vários negócios. A empresa é muito grande, na área de higiene e beleza, na área de alimentos, também em áreas de inovação, e foi uma experiência muito rica, né? A Unilever é uma empresa que ela incentiva os seus executivos a pensarem como empreendedores, como se a empresa fosse sua. E com isso, você vai incentivando todo mundo a ter muitas novidades, criação, inovação muito grande. O que aconteceu é que depois de 17 anos eu recebi um convite para seguir a carreira internacional. Naquele momento, tive muita dificuldade por problemas pessoais. Eu tinha acabado de ficar viúvo, estava com 2 filhos pequenos, de 5 e 3 anos. Então, a logística e a dificuldade de mudar para lá, com 2 filhos pequenos, eu estaria indo trabalhar na Itália, que é um país maravilhoso, mas as dificuldades pessoais me fizeram optar por não seguir a carreira internacional. E aí, numa companhia multinacional, quando você opta por não seguir, então o futuro fica um pouco mais difícil em termos de desenvolvimento profissional. Aí eu acabei ficando aberto para possíveis oportunidades de mercado e recebi um convite para ir para a Estrela. A Estrela tinha acabado de passar por um processo de reorganização que ocorreu no início dos anos 90. Por quê? Porque o mercado de brinquedos ele era fechado, era proibido importar brinquedos até o final dos anos 90. Aí, com a posse do ex-presidente Collor, aquele processo acelerado de abertura de mercado, então houve uma desestruturação total no setor de brinquedos, inclusive com a Estrela, que era uma empresa líder absoluta de mercado, e aí todas as indústrias nacionais que não tiveram tempo para se preparar para essa mudança brutal de cenário, então acabaram tendo que passar por um processo de reestruturação, e nesse processo de reestruturação, então a empresa que na época ajudou o então controlador Mário Adler, filho dos fundadores dessa empresa maravilhosa, que ele ficasse no conselho e contratasse um executivo. E aí eu, que estava de malas prontas para ir para a Itália, acabei deixando meus filhos loucos por mim, porque não foram viajar, e o pai foi trabalhar numa empresa de brinquedos. Então, eu entrei lá em 1993, no segundo semestre. Porém, se eu não me engano, em 96, ou no meio da década de 90, o senhor assumiu a empresa, né? Realmente comprou a empresa, não foi? Isso. A Estrela é uma empresa de capital aberto. Na verdade, foi uma das primeiras empresas no Brasil a abrir capital. As ações faziam parte do índice Bovespa até o final, até o início dos anos 90. Depois veio toda essa reestruturação, o papel foi perdendo um pouco o brilho. E o que acabou acontecendo é que esse processo de reestruturação levou o então controlador a tomar uma decisão. Ele queria vender o controle da companhia. Então, foram feitas algumas alternativas, mesmo depois que eu já estava lá, que acabaram não dando certo. E aí, em 1996, ele me fez uma proposta
que nós tomamos o valor da proposta com base no que um banco de investimento tinha feito para ele, tá certo? De fazer o que se chama de management buyout. E aí ele me financiou para assumir o controle da companhia. Por ser uma empresa de capital aberto, a Estrela tinha, ainda hoje, tem uma estrutura de 1/3 de ações ordinárias, que são aquelas com direito a voto, e 2/3 de ações preferenciais, que são negociadas na Bolsa até hoje. E aí eu acabei assumindo 95% das ações ordinárias, o que significa manter o controle da companhia, e deu uma grande mudança na minha vida, que tinha sido de uma carreira de executivo em multinacional, para migrar, no meio de uma crise, para o setor de brinquedos, que muitos achavam que, junto Que com tinha morrido já, calçados, tinha né? morrido, calçados, tênis, porcelana, todos aqueles setores mão de obra intensivo que ficaram muito vulneráveis à China e ao processo como foi feita a abertura de mercado, muitos achavam que esses setores não, essas empresas não iriam sobreviver. Mas eu, apaixonado pela marca, vivendo o mundo dos brinquedos, porque meus filhos eram pequenos, e tendo a minha, enfim, experiência profissional tendo sido construída na área de marketing, onde você, mais do que nunca, valoriza a força de uma marca, eu falei, não, acho que talvez chegou a oportunidade que muitos executivos um dia é um sonho. Muitos executivos um dia sonham em ter o seu próprio negócio. Falei, olha, não é só meu esse negócio, porque é uma companhia de capital aberto, mas eu resolvi embarcar e fui de cabeça, com alma, com coração nesse projeto e estou até hoje nele sem nenhum tipo de arrependimento, com todas as dificuldades que o setor apresenta. Poxa, seu Carlos, um baita desafio, e eu sempre admiro essas coisas, porque eu sou muito roda presa em todas as decisões que eu tomo. Eu reflito, cada vez que alguém vem com uma baita ousadia, etc., eu falo, nossa, caramba, porque tem muita gente que, infelizmente, dá errado nessa ousadia, e quando dá certo é que a gente admira ainda mais, né? Alessandro, eu acho que assim, eu acho que uma coisa que eu sempre digo quando sou convidado para dar palestras para recém-formados, ou mesmo para universitários, é assim, você tem que perseguir o teu sonho. Você perseguindo o teu sonho, independente da complexidade, da dificuldade do setor ou da opção que você fez, a chance de você ter sucesso é muito grande. Porque você vai trabalhar não só com técnica, com conhecimento, com aprendizado, mas você trabalha com coração, com entusiasmo. E isto é uma característica das pessoas que trabalham lá na Estrela. É impressionante. A gente tem pessoas de 30, 40, 50 anos trabalhando lá, mas contamina, porque você poder participar da fase mais bonita de um ser humano, que é a infância, isso é muito bonito, né? E você contribuir não só para o entretenimento, mas para os seus produtos ajudarem no desenvolvimento motor, social, cultural de uma É de criança caráter, né? Até formação de caráter. caráter. Exato, é muito lindo isso. Agora, o senhor me falou do governo Collor, o senhor me falou dos funcionários. Eu vou comentar um pouco do que eu lembro e eu vou pedir um pouco que o senhor complemente o que falta nessa história. Eu, nos anos 80, eu morava no Itaim Bibi, passava ali na DB Brinquedos, que era uma travessa ali, eu não sei se ali é João Cachoeira, com a 9 de Julho. Era uma loja enorme, tinha aqueles cartelados, os G.I. Joes, o He-Man, tinha coisa da Estrela pra caramba. E eu lembro que depois a impressão que tinha umas propagandas todos os anos, final de ano, a estrela na brincadeira, nossa, todo o segredo de um brinquedo. Você vê como essas coisas ficam marcadas. E eu comecei a ver, pelo menos a impressão, a estrela começou a impressão que eu tive que sumir um pouco daquela grande presença. Não sei se foi eu que cresci ou se a empresa passou a ter mais dificuldades, que a gente comentou um pouquinho. Quando chegou no governo Collor, ele abriu a reserva de mercado, que eu entendo isso, ele abriu para os caras de fora entrarem, e muitas dessas empresas eram representadas pela Estrela e passaram a ser concorrentes aqui. Como é que o senhor vê como é que essa primeira dificuldade no mercado de brinquedos, que não foi só a Estrela que passou por isso, mas outras como Gulliver, Grow e tal, passaram por essa situação também, né? Não, na época, mais de 200 empresas, indústrias de brinquedo no Brasil fecharam, né? Então, vamos lá. Eu acho que assim, a gente tem que analisar o processo de abertura sob dois aspectos. Do ponto de vista teórico, é muito saudável você iniciar um processo de abertura de um país de todos os setores.
Onde eu acho que houve o problema? O problema foi que essa abertura não ocorreu junto com um planejamento. E aí, o planejamento, eu digo, não só de controle do que entrava no país, naquela época você não tinha nenhum controle sobre qualidade, sobre preço, tá certo? Dos produtos que vinham, se era contrabando, subfaturamento, não tinha nenhum controle sobre os direitos autorais, então entrava aqui muita cópia de produtos que você pagava royalties para poder ter aqui, porque foi uma coisa muito rápida. E no comércio internacional, você tem que dar um tempo, um prazo, para a estrutura poder se organizar. Os portos não estavam organizados, a Receita Federal não tinha todas as informações possíveis, não tinha uma legislação que obrigava o produto importado a passar pelo mesmo sistema de testes de qualidade que a indústria nacional era obrigada. Então, isto fez com que tivesse, num primeiro momento, entrado produtos de péssima qualidade, produtos com plástico reciclado. O que eles ofereciam? Preço absurdamente baixo, mas porque vinham sem nenhum tipo de controle de segurança e qualidade. Mais do que isso, vieram se aproveitando de uma política que existe na China de exportação, em que o câmbio chinês em relação ao dólar sempre foi extremamente desvalorizado, então isso dá uma competitividade artificial, e, por outro lado, o governo não teve o cuidado de dar um tempo para as indústrias nacionais se prepararem para um processo de competitividade internacional. E aqui o governo também tem uma parcela muito importante, porque o Brasil, você tem quase 40% do preço de um brinquedo são impostos, tá certo? Você, no Brasil, paga imposto porque você gera emprego. Então, você tem um funcionário que ganha R$ 1.000, ele custa mais de 2.000 para a empresa. Então, você não poderia ter aberto a economia de uma forma tão rápida sem ter feito as mudanças estruturais, que, aliás, vamos ser sinceros, até hoje muito pouco foi feito. Então, você acabou tirando a chance da indústria nacional concorrer de igual para igual com a importação, e isto fez com que tivesse uma avalanche de produtos importados, consequentemente, as indústrias nacionais como um todo perderam participação de mercado, né? Um ponto adicional a esse é o que você falou. O setor de brinquedos é interessante, mas as grandes empresas internacionais nunca tiveram o perfil de ser aquela multinacional que vem para um determinado país, monta sua fábrica, produz no país, gera emprego aqui. Então, como que essas empresas estavam representadas no Brasil? Através da Estrela. Então, a Estrela representava as maiores empresas do mundo. Mattel, Hasbro, Lego, Famosa, da Espanha, Tommy, do Japão, e assim por diante. Não só representava, como fabricava aqui, né? Com os Fabricava, moldes aqui, com o isso. ferramental todo aqui. Isso. Por exemplo, a empresa que lançou o Barbie no Brasil foi a Estrela. A Estrela tinha a primeira fashion doll do mercado, que era a Suzy, e aí, como tinha uma relação com a Mattel e acreditava que seria uma relação de longuíssimo prazo, acabou desenvolvendo, fez o ferramental, produziu, e a Estrela ela foi escolhida por uma razão muito simples por todas essas empresas internacionais. Primeiro, pelo padrão de qualidade de produção que ela tinha, que batia todos os padrões internacionais. A Estrela ganhou prêmios e prêmios de Mattel, de Hasbro e tantas outras empresas sobre qualidade de produção. E segundo, como essas empresas elas receberiam royalties da Estrela em função do que foi vendido, era muito importante uma empresa de capital aberto, porque uma empresa de capital aberto ela tem auditoria externa. No nosso caso, nos primeiros anos, acho que por mais de 20 anos foi a Pricewaterhouse, e tem a auditoria da própria Bolsa de Valores, da CVM. Então, estudava a credibilidade para as empresas internacionais de que eles receberiam o que era justo, né? Então, isto fez com que, além da entrada dos produtos chineses, como essas empresas internacionais viram que, com a queda da alíquota de importação, para elas era mais fácil
importar o produto da China, que elas produziam basicamente na China, montaram um escritório comercial e começaram elas mesmas a distribuir os seus produtos. Então, a Estrela, num determinado momento, ganhou essa concorrência chinesa de baixo preço, baixa qualidade, e perdeu parte do faturamento que era fruto desses produtos das empresas que a gente tinha esta relação. E, além disso, ao mesmo tempo, ganhou um monte de concorrente estruturado, multinacional, rico, com vontade de comprar com os dentes o afiados mercado. prontos, né? Com os dentes afiados prontos para chegar, né? Isso, então, essas empresas vêm com apetite de comprar mercado, vendem barato, gastam uma fortuna em propaganda, enfim. Então, ao longo deste tempo, a Estrela perdeu participação de mercado, você tem razão, mas nunca deixou de ser a principal, a maior indústria, a maior empresa nacional. É que as empresas nacionais como um todo perderam participação de mercado para essas empresas internacionais. O senhor falou da qualidade da Estrela. Eu sempre comento isso aqui no canal, mas sempre com uma dúvida se é um mito ou não. Mas os colecionadores de comandos em ação e de He-Man, os Mestre Universos, sempre dizem que o plástico usado pela Estrela, a qualidade era superior ao da Mattel. E eu já peguei figuras aqui que eu comparo antigas e realmente é um plástico diferente. Até a pintura, eu acho que a Estrela, na sua maioria dos comandos de ação, tinha uma pintura superior ao original. É verdade, Alessandra. Por isso que eu te falei que a Estrela ganhou inúmeras vezes prêmios de qualidade de produção desses produtos dessas empresas, em geral, americanas. Então, eu acho que isso teve muito a ver com o DNA dos fundadores da Estrela. E uma das coisas que sempre se diz na Estrela é que a primeira diretora industrial, ela tinha orgulho de dizer que a Estrela não produzia boneca, ela produzia bibelô. Tal o cuidado com que cada uma das bonecas era produzida, o cuidado no penteado, o cuidado das roupas, quer na escolha da estampa, quer no design da roupa. Então, esta filosofia é que fez com que também a Estrela se destacasse no mercado brasileiro e para sua própria coleção, independente dessas outras empresas que ela tinha relação, a própria coleção da Estrela tinha um padrão de qualidade, como até hoje tem, padrão internacional. E esse ferramental depois ficou na Estrela, foi devolvido, foi vendido? Porque eu lembro que tinha alguns ferramentais que passavam pelos países, não existia um rodízio, eu não lembro como é que era, mas tinha uma questão do ferramental, não ficava só num país, não era isso? No nosso caso, não, porque como nós éramos líderes de mercado e os produtos que a gente produzia realmente tinham um grande volume, a gente construía, até hoje a Estrela tem uma ferramentaria dentro da sua fábrica, a gente fazia os próprios moldes e eles ficavam dentro dos moldes. É claro que quando acabou essa relação comercial com as empresas, a gente devolveu os moldes, porque também se você não vai mais fazer o produto X, não faz sentido você ficar segurando, porque molde ocupa um espaço, é pesado, é difícil de manusear, então a gente acabou devolvendo. Colecionador de comandos e ação agora chora, achando que a Estrela podia relançar com os moldes antigos. Tem uns velhos, tem uns velhacos aí que queriam com o ferramental antigo, tal, que não se atenta. Né? Eu acho que esses amantes do comando em ação tinham que fazer um desafio para a Estrela. Eu comentei naquela live que a gente aceitou um desafio de uma comunidade que existia no Orkut, o Orkut nem existe mais, que era de volta a Ferrorama. E eram todos adultos que queriam que voltasse o Ferrorama tinha saído. E aí a Estrela aceitou o desafio, mas pôs um desafio para eles também. Que era o seguinte: se eles quisessem muito a volta do Ferrorama, eles tinham que pagar uma penitência, que seria fazer a locomotiva caminhar os 2 últimos quilômetros do caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. E que, quando a locomotiva chegasse em frente à Catedral de Santiago de Compostela, o presidente da empresa, que eu gravei um áudio, foi para as redes sociais, que a Estrela assumiu o compromisso de relançar o Ferrorama. Eles toparam, foram 8 pessoas para lá, a gente viabilizou tudo, as passagens, estadia, 200 metros de pista, locomotivas, pilhas, e tudo filmado, né? O projeto todo filmado, e quando a locomotiva chegou em frente à catedral,
a Estrela formalmente anunciou que estaria relançando o Ferrorama e, por incrível que pareça, está na linha até hoje, porque você não só atendeu aquela demanda dos adultos, né? Mas também é um produto bárbaro para as crianças atuais. Então, ele continuou na coleção. Então, nós precisamos criar algum tipo de desafio para os fãs do Comando em Ação, quem sabe? Porque Vai mandar o faz... pessoal para a Síria. Mandar o pessoal para a Síria lá no... Não é? Baita desafio. Enfim, então, não, a gente consegue criar alguma coisa menos pesada. Vamos conversar, porque eu acho que é uma linha que marcou uma geração, né? Seu Carlos, tem uma outra dificuldade que talvez eu vejo como uma dificuldade, o senhor pode dissertar um pouco sobre isso. Eu lembro das propagandas de brinquedos na televisão, que eram propagandas maravilhosas, produções enormes, e foram proibidas ao longo do tempo, isso é, propagandas infantis e tal. Isso afetou também o comércio de brinquedos? Eu acho que assim, não é que elas foram proibidas, houve uma transformação na forma com que as empresas que produzem produtos para crianças tiveram que se comunicar. Então, muito mais em função do CONAR, que é o Código de Autorregulamentação, de você não induzir a criança a pressionar os pais a comprar um brinquedo, o tipo de adjetivo que você usava para mostrar. Isso tudo foi transformando. Não acho que este tenha sido um fator das crianças terem perdido a atenção pelo setor. Não, porque até hoje o mercado está aqui, em todos os lugares do mundo, e continua firme. O que existiu no Brasil foi uma mudança de várias variáveis, né? Por exemplo, a primeira foi o crescimento, o surgimento e o crescimento da TV a cabo. Então, antigamente, você fazia propaganda para a TV aberta. Neste momento, pós-abertura de mercado, o setor de brinquedos ele se aproximou muito dos grandes artistas nacionais, que tinham programas infantis e que licenciavam a sua imagem para fazer parte dos brinquedos. Então, você tinha muito, a Estrela fez muitos brinquedos com Gugu, muitos brinquedos com a Eliana, brinquedos com a Angélica, com a Xuxa, com El Chan, Mamonas Assassinas, quer dizer, todos os grandes artistas que se comunicavam com criança acabaram entrando dentro do universo do brinquedo nacional. E por terem produto e terem programas seus na televisão, isso dava uma oportunidade adicional de você fazer a propaganda, de você fazer a divulgação dessas linhas de produto. Então, você tinha realmente um volume muito grande com foco na TV aberta. Aí, com o surgimento da TV a cabo e com a TV a cabo especializada, né, nos nichos infantis, você foi tendo uma migração de audiência da TV aberta para a TV a cabo. E aí, então, as indústrias também acabaram fazendo muito mais propaganda na TV a cabo, que não é um programa que normalmente todos os adultos assistiam. Antigamente, na TV aberta, você pega a família toda. Quando você vai para as TVs a cabo, você está falando mais com a criança. Então, dá aquela sensação de que houve uma redução significativa de comunicação. Mas não, é que você começou a falar com um nicho. E, ao longo de tudo isso também, o que você acabou tendo foi uma outra mudança de comportamento das crianças quando, mais recentemente, surgiu o mundo digital, né? Que tem ocupado uma parcela grande do tempo livre da criança, quer num tablet, quer num iPhone, e esse sempre continua sendo o nosso desafio de você conseguir incorporar o mundo digital no mundo real para poder fazer com que a tua coleção de brinquedos tenha a linguagem moderna da criança atual, mas também que ela possa agregar todo esse benefício brutal que é ter um brinquedo real para sentar e brincar um jogo com seus amigos, com a sua família, enfim. Então, esse é o nosso grande desafio. Eu acho que realmente talvez seja o maior dos desafios. Recentemente, comprei um pogobol para minha sobrinha, tal, etc. 3, 4 pulos, volta para o celular de novo. Você apresenta... Eu não sei, como é que o senhor vê essa...
então, vamos chamar de evolução da criançada. Hoje as crianças não são mais as mesmas dos anos 80. Quem que a Estrela tenta atingir hoje? O pai que era criança nos anos 80 e viveu toda essa magia da Estrela? Ou tenta convencer as crianças mais novas que têm atenção super difusa, tal, a internet, o tablet? É um baita desafio, né? É um grande desafio, porque lidar com criança é um desafio. A criança ela evolui muito rapidamente, ela muda muito rapidamente as suas prioridades, os seus anseios. Então, continuar fazendo pesquisa, como nós fazemos, para poder entender a criança, o que ela gostaria, é importantíssimo para guiar a estratégia de lançamento de produto, né? Então, assim, eu acho que o pior, na verdade, já passou. Eu acho que o movimento de você entrar cada vez mais no mundo digital da criança, ele foi um movimento meio pendular. E, aos poucos, os pais, professores, pedagogos perceberam que é óbvio que o mundo digital veio para ficar no universo infantil, mas um balanceamento entre o mundo real e o digital é muito saudável, né? O mundo real, você pode sentar com outras pessoas, jogar um jogo ou pegar um brinquedo pré-escolar, aprender regras, aprender a ganhar, perder, raciocínio matemático. Mas nós fomos além disso, né? O que nós procuramos na Estrela? Entendendo esta nova criança, ver como que nós poderíamos fazer parte, além do brinquedo, deste mundo infantil. Então, lançamos uma editora, a Estrela Cultural, em que nós procuramos ser uma opção a mais para o entretenimento e a cultura dela, né? Então, é importante para que a gente dê alternativa também de qualidade para a criança não ficar só em frente a uma tela, né? Então, nós temos livros com autores nacionais, ilustradores nacionais, temas da cultura nacional, e que a gente procura também dar uma nova proposta de leitura. Se a criança quiser só ler o livro, ela pode, ou ela é incentivada a ter algum tipo de atividade em paralelo, entendeu? Com temas decorrentes do próprio tema do livro, e vai lendo e vai brincando. Então, por exemplo, Volta ao Mundo em 80 Dias, que a gente fez uma releitura, tem uma série de atividades que a criança tem que fazer enquanto ela lê o livro. Isso enriquece essa experiência e dá um prazer maior para a criança ler, que eu acho que é muito importante para o desenvolvimento dela. Esse foi um caminho. Um paralelo, só uma pergunta, interrompendo. Num país que pouco se lê, qual que foi a recepção desses livros, né? Não, a receptividade foi ótima. Se você me perguntar, esse é um projeto onde nós procuramos ter um grande retorno financeiro? Não. Eu acho que ele é mais um retorno estratégico, conceitual. Nós tomamos a decisão de lançar a Estrela Cultural, infelizmente, no mesmo ano em que as duas grandes livrarias nacionais pediram recuperação judicial, o que dificultou muito a distribuição, mas o nosso foco principal com os livros são as escolas públicas e particulares. E, com isto, você consegue ter a distribuição suficiente, mas não diria que é o nosso grande objetivo que isso se torne muito grande. Ao contrário do outro projeto que nós fizemos, fruto dessa mudança que você está dizendo de posicionamento das crianças, e aqui fundamentalmente das meninas, que antigamente, quando tinham 10, 12 anos, até brincavam de boneca. Depois você foi vendo essa idade diminuir, e foi sendo substituída por uma vontade muito grande de brincar com cores, com maquiagem, né? E aí nós percebemos que não existia, esse era um grande anseio das meninas, mas que não existia nenhuma empresa no Brasil que tinha efetivamente desenvolvido uma coleção de maquiagem infantil. Todos sabem que as crianças usam o produto da mãe, a mãe não gostava, mas acabava deixando a menina usar um batonzinho numa festa de aniversário, um esmalte, e a Estrela falou, por que não? Nós somos uma empresa que há mais de 80 anos trabalhamos, conhecemos a criança, estamos acompanhando essa evolução.
O que nós precisamos é lançar uma linha com fórmulas adequadas para a criança e, mais do que isso, que esse produto não seja um incentivo à vaidade precoce, muito pelo contrário, que ele seja um estímulo para que a menina aprenda a brincar com as cores no seu rosto, na sua mão, e que aprenda que não tem padrão de beleza, que o certo é o que ela quer, é o jeito que ela quer. E aí, para que a gente conseguisse passar tudo isso, a gente chegou à conclusão que precisaria ter lojas próprias, que era muito difícil, com 1 metro numa loja de cosméticos, ou numa rede de farmácia, ou numa loja de brinquedo, você não conseguia fazer isso, né? Então, a gente foi para lojas próprias. Nós temos 3 lojas aqui na cidade de São Paulo, Morumbi Shopping, Eldorado e Shopping Anália Franco, e você vai ver que todas as embalagens têm uma frase de estímulo à menina, tá certo? Não ao produto. E frases do tipo: o que você quer ser hoje? Você pode ser uma princesa ou você pode ser uma guerreira. Não tem certo, é o que você quiser. Qual é o jeito correto de usar este batom? É da forma que você quiser. Qual é a cor mais adequada? A que você acha que foi mais bonita na sua mão. Então, é o que lá no exterior se chama de play make-up. Mas, na verdade, é um setor que cresce muito, tem um potencial brutal de crescimento, né? Porque maquiagens depois vai acompanhar a menina ao longo da vida adulta, e é hoje uma área muito importante. Enfim, então, uma empresa de 83 anos, ela não pode ficar acomodada no seu core business, que é o brinquedo. Ela tem que ampliar a sua relação com a criança, percebendo quais são aqueles movimentos mais importantes para você manter essa relação por mais 80 anos. Muito, muito legal mesmo. E nessas mudanças todas da Estrela, vocês chegaram a cogitar, ou pensar, ou fizeram alguma ação em entrar no mercado de eletrônicos, de jogos, de internet? Pensaram alguma coisa nesse sentido? Não, pensar, nós pensamos, só que esse é um business totalmente diferente, né? Nós não temos dentro da Estrela o expertise para criar games eletrônicos, né? Então, você tem que trabalhar com prestadores de serviços. É um mercado brutal, é um mercado muito interessante, porque ele não tem fronteiras. Se você acerta num game, você acerta para o mundo, e um game que vá para o mundo, ele tem potencial de ser 10 vezes maior do que nós somos hoje, só que requer muito investimento. E aí é algo que a gente até hoje não conseguiu um parceiro financeiro para que a gente pudesse estar investindo pesado. A gente até acha que tem um espaço interessante para nós, porque, por outro lado, especialmente no Brasil, você tem muitos jovens criadores de games. E esses jovens não conseguem ter acesso à produção e até distribuição e à divulgação. Então, talvez o modelo ideal não é fazer dentro, dificilmente a gente faria, mas é criar um modelo em que a gente possa ser assim abrigar esses criadores e trabalhar em conjunto. Quem sabe alguém escutando essa nossa conversa queira fazer esse projeto em conjunto conosco. Precisa ter dinheiro. Pois é, pior que é um mercado, como o senhor falou, é um mercado muito difícil, porque tem muitos players envolvidos, muitos interesses diferentes, nichos diferentes. Tem o jogo de aplicativo de celular, o jogo no videogame, o jogo no computador, realmente, mas é algo que interessante, né, para se desenvolver. Mas se você criar um Angry Bird, tem um potencial de faturamento 10 vezes o que o setor tradicional. Então, é muito concorrido, é muito desafiador, mas eu acho que em algum momento a gente vai buscar aí uma forma de entrar nesse setor. Por último, nessa história dos relançamentos, Falcon, Pogobol, Gênios, que eu ganhei um aqui de um seguidor do canal, que foi o primeiro, se não me engano, o primeiro brinquedo eletrônico do Brasil, foi a Estrela que fez, foi o Gênios. Foi o Gênios. Tivemos o Topodidio, imagina que é uma franquia, uma licença antiga, um personagem antigo pra caramba. Como é que foi a recepção disso para os velhacos como eu aqui?
E para a molecada mais nova, para a criançada nova, como é que o senhor lê? Porque o senhor vai na Brim, provavelmente vê isso nas lojas, como é que o pessoal reage? Então, só deixa eu dar um passo atrás que eu não respondi a tua pergunta completamente quando você me perguntou para quem que a gente Ah, focava. ok. O nosso foco é sempre a criança, esse é o nosso mercado, né? Por outro lado, uma empresa que tem 83 anos e que fez parte da vida de muitas gerações, ela tem muitas oportunidades de falar com o público adulto. E através do relançamento de alguns grandes sucessos do passado, aí você vai falar com os pais, né? Não para o pai pegar o brinquedo e dar para o filho, mas é para ele ter a oportunidade de voltar um pouco à sua infância, e isso é uma coisa que não tem preço. Então, nós sempre fazemos o relançamento de grandes ícones de produtos que foram um sucesso. Por exemplo, o Gênios, nós relançamos na forma original, aquele produto grandão, Panelona. panelona, foi o primeiro brinquedo eletrônico, início dos anos 80. E isso faz mais de 15 anos que a gente relançou. E o sucesso é tão grande, o Gênios é um produto fantástico, porque ele ajuda, inclusive, o pessoal da terceira idade, é você poder estimular memória visual, memória sonora, habilidade, enfim, ele tem uma série de benefícios. Então, são formas de você, de tempos em tempos, relançar produtos que foram um grande sucesso e, muitas vezes, eles não saem do mercado, porque eles continuam vendendo tão bem que você vai mantendo. Então, como que a gente faz isso? Através do nosso sistema de atendimento ao consumidor. A gente recebe muita comunicação, é muito bacana essa interação com os consumidores. E aí tem muitos pedidos. E a gente vai optando, tá certo? Daqueles itens que têm a maior solicitação, a gente acaba relançando. Agora, tem linhas que já se tornaram um clássico. Por exemplo, Falcon. Falcon é hoje uma linha que você tem um clube de colecionadores, não só no Brasil, mas no mundo, muito grande. Então, é um produto que vai ter sempre novidade e a gente acabou E são de lançar chatos, uma. hein? E É? são chatos. Reclamam pra caramba. Relançam. Ah, mas é igual. Caramba, é isso mesmo, igual aos anos 80, mas o Jeep parece plástico. Mas é plástico, era assim, pô. Os velhos chatos hoje em dia, seu Carlos, Não, né? mas é que para o colecionador tem que ser assim. Eu não posso pegar. Aliás, a gente fez um erro com o Ferrorama, quando eu te falei. A gente lançou uma variante moderna, né? Depois daquele desafio do Orkut e tal. Nossa, eles ficaram muito bravos, porque eles queriam o Ferrorama, o X100, o X300, que era o produto da infância deles, entendeu? Por isso que você não pode mudar um produto antigo e modernizar. Por isso que a gente trouxe o Gênios com aquele panelão. É a forma de você voltar ao produto original. E é muito bacana isso. A gente recebe depoimentos que são topodígio que você falou, é uma coisa inacreditável. As crianças hoje não sabem, não conhecem a franquia, né? o personagem, mas a gente recebe pessoas emocionadas, chorando, agradecendo a volta do Topodídio. Meu médico soube e acho que num dia, esses dias de insônia, de pandemia, ele viu que a gente tinha relançado o Topodídio, ele me pediu onde eu posso comprar. Falei, imagina, te dou de presente, um prazer, né? Ter um médico. E ele deixa no consultório, um monte de pacientes vão lá, e para onde eu posso comprar o Topodídio? É muito lindo. Isto é o que dá a energia, a força para a gente conseguir sobrevivendo num mercado tão difícil, tão sazonal, ter que concorrer com a China, ter que pagar imposto sobre salários. O brinquedo é um setor mão de obra intensiva, mas é muito lindo, isso é muito bonito. E hoje a Estrela, eu estava lendo, eu li uma entrevista antiga do senhor na Forbes, tal, sobre produzir no Brasil e produzir na China. Hoje a Estrela consegue fazer uma balança, dependendo como tiver o mercado, ela consegue fabricar aqui ou consegue migrar um pouco para a China. Isso é interessante, né? Ter É, nós, alternativa. nós somos fundamentalmente um produtor no Brasil. Nós temos 3 unidades industriais, uma no interior de São Paulo, outra no interior de Minas e outra no interior de Sergipe, com foco mais para atender o Nordeste.
Agora, é claro que nós estamos sempre conectados com a China, e a nossa intenção é sempre levar para o consumidor a alternativa que tenha o menor preço possível, tá certo? Então, como no brinquedo a gente renova em torno de 30% da coleção a cada ano, porque é o que eu falei, a criança quer sempre novidade, no final de cada ano, em função das variáveis macroeconômicas, que são basicamente câmbio, alíquota de importação e custo financeiro, a gente toma a decisão se deveria importar mais ou menos. Porque também não adianta você dizer, vou importar, o câmbio agora está acima de 5, o teu produto vai ficar absurdamente caro, você não vai conseguir vender, ou vai restringir muito o volume. Então, a gente vai jogando, né, com esse modelo entre produção e importação, de forma que a gente possa oferecer o melhor mix possível para os consumidores. É engraçado, quando houve o processo de abertura, a Estrela foi muito criticada por não ter fechado as fábricas aqui e ter ido produzir tudo na China. E, no fundo, a gente viu que isso é um grande problema. Pega um ano como este, tá certo? Onde você tem uma disparada que Para não era prevista falsificação, no né? câmbio, isso. Fora que é o seguinte, não é só vender, né, pessoal? Uma empresa tem que ter um papel social, ela tem Tem que famílias contribuir, lá, tem gente. tem que contribuir para gerar emprego, que você não tem só um funcionário, é a família que está lá, você tem fornecedores, você tem impostos que você paga, então você tem que também dar uma parcela de ajuda para o desenvolvimento do país. Então, hoje nós estamos nesse balanceamento, eu diria que, na média, a gente importa talvez 20%, esse ano não deve chegar a 5% do nosso faturamento, e, em função dessas variáveis, a cada ano a gente vai balanceando, mas nunca passamos de 30% do nosso faturamento com produtos importados. Caramba, viu, seu Carlos? Baita aula, fiquei muito contente. Eu fiquei aqui divagando o que o senhor falava, porque a gente fica pensando na nossa infância e começa a formar o quebra-cabeça com as informações adicionais, o porquê das coisas. Uma pena, eu queria muito ver o He-Man e os Mestres do Universo novamente. Hoje em dia eu tenho comprado lá da Mattel, da Super Seven, mas eu lembro, falei da DB Brinquedos, mas ia no Mapping também, tinha aquela parede que toda cartelada, aquilo era uma maravilha. Até hoje eu deixo o meu esqueleto aqui na parede. Olha lá. Como era, eu via lá, eu não tive coragem de abrir porque eu olho e lembro da infância. Eu não sei nem se isso é bom, essa nostalgia é boa toda, ou algum distúrbio, alguma frustração do presente, que a gente fica falando, puxa, antigamente era melhor, mas era mais novo, pô, quando você é mais novo é tudo melhor, não é? É muito bom, e eu acho que você nunca deve matar a criança que tem dentro de você. Acho que isso traz uma energia muito positiva, de alegria, de leveza. Então, acho que é absolutamente normal, fantástico, e é o que a gente fala. Eu acho que um adulto, quando tem a oportunidade de fazer algumas voltas para a infância, ele com certeza vai se tornar um adulto cada vez melhor. Então, não tem nenhum tipo de distúrbio. É muito bonito essa volta, essa beleza, essa lembrança da infância, que são as imagens boas que ficam na nossa vida. Seu Carlos, para encerrar, o maior orgulho do senhor na empresa e o pessoal que estiver interessado em saber o que a Estrela está lançando, como é que faz? Olha, através do nosso site, no nosso site www.estrela.com.br, você tem toda a coleção de produtos com destaque para os lançamentos, então é muito fácil isso. O maior orgulho, eu acho que foi ter conseguido manter toda a equipe de profissionais que já estavam na Estrela quando eu cheguei, todos eles confiantes que a gente ia virar, íamos conseguir encontrar uma forma de competir com a China para manter a Estrela chegando aqui aos 83 anos. E todos nós temos hoje um compromisso de deixar a Estrela cada vez melhor para, no mínimo, chegar no centenário. Eu acho que essa é uma empresa que vai ter vida longa. Esse é um orgulho de ter uma equipe trabalhando com muito amor, com muito carinho, com muita paixão pelo que faz. Seu Carlos, deixo aqui meu enorme agradecimento pelo papo, pela disponibilidade, pela história, porque é uma história de vida, não só na questão dos brinquedos, mas é um case
de sucesso, de ousadia, como eu falei, isso eu admiro pra caramba pelo estilo, como eu toco a minha empresa, minhas coisas. Então, cada vez que eu vejo, encontro pessoas ousadas e tal, eu fico com os olhos brilhando, falo, poxa, eu queria ser desse jeito, mas eu sou um pouco mais roda presa. Queria agradecer muito, muito mesmo por toda essa história e por todo esse enredo aí, especialmente na minha infância, aí, viu? Alessandro, foi um prazer muito grande, como eu falei, obrigado pela oportunidade. Cada vez que a gente tem a oportunidade de falar um pouco da história dessa empresa que é linda, faz muito bem. Então, muito obrigado por ter me convidado e foi um prazer muito grande estar com você. Fiquem conosco, espero que a gente se encontre em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.